Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15. Nós vamos ler apenas um versículo e depois vamos folhear nossa Bíblia para Gênesis. Por isso eu peço que você permaneça com a palavra de Deus aí aberta no seu colo. João capítulo 15, versículo de número 15. Todos acharam, amém? Ninguém achou então? Amém, glória a Deus. João capítulo 15, versículo 15, diz assim: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Já não os chamo mais servos, mas amigos. Realmente que essa afirmação de Jesus ela possa ser real na nossa vida. Que realmente essas palavras não sejam apenas palavras que nós lemos na Bíblia, mas que seja uma afirmação que diz respeito a minha e a sua história. De tantas coisas que nós poderíamos aprender com esse capítulo 15, com esse versículo de número 15 de João, uma coisa nós precisamos destacar: a intimidade que existia entre Jesus e os seus discípulos, entre os discípulos e Jesus. Fica óbvio lendo esse versículo que o relacionamento de Jesus com esses homens, desses homens com Jesus, não era um relacionamento ocasional, não era um relacionamento de quando dava, não era um relacionamento de fazer o que é possível, era um relacionamento que existia intimidade. Para existir amizade é preciso haver intimidade. E eu confesso para você que isso tem passado muito na minha mente e no meu coração nos últimos meses. A intimidade com Deus. A necessidade que todo cristão tem de se relacionar com Deus não casualmente, não esporadicamente, não quando há uma necessidade, não fazendo o possível, mas um relacionamento com Deus íntimo, profundo, um relacionamento verdadeiro, ao ponto dos desejos de Deus serem os meus desejos, ao ponto dos sonhos de Deus serem os meus sonhos, ao ponto dos objetivos de Deus serem os meus objetivos de vida, ao ponto de podermos ouvir de Jesus a mesma coisa: já não chamo mais você de servo, mas de amigo. O amigo é tão diferente do servo. Os dois convivem com o Senhor, os dois. Mas apenas os amigos conhecem a intimidade do seu Senhor. Apenas o amigo conhece os desejos, os sonhos, os planos do seu Senhor. Apenas o amigo tem total e puro, livre acesso ao seu Senhor. O servo tem as limitações. E eu fico imaginando como foi para esses homens ouvirem o que eles ouviram de Jesus. Eu já não chamo mais vocês de servos, vocês são meus amigos. E eu confesso para você, meu irmão, que eu gostaria muito de ouvir isso de Jesus a respeito da minha própria vida. E eu confesso a você que eu anseio há muito ouvir isso de Jesus a respeito da minha própria vida. Já não te chamo mais de servo cristiano, mas de meu amigo. E é possível, meus irmãos, é possível quando eu e você, chamados por Deus
para nos relacionarmos com Ele, aprendemos que devemos mergulhar nas profundezas da intimidade do Senhor e não ter um relacionamento casual, não ter um relacionamento esporádico, mas viver com Deus de tal forma que tudo que eu venha fazer, de tudo que eu venha pensar, de todos os lugares aonde eu esteja, a poderosa presença de Deus, a sua grandiosa e soberana voz e a sua direção esteja sobre mim. É necessário que venhamos a entender que temos um privilégio diante de Deus. Não há mais barreiras que nos separam da presença do Senhor. E por isso nós podemos mergulhar na intimidade de Deus. Por isso nós podemos ir mais fundo na presença de Deus. Não há nada que nos impeça a não ser nós mesmos. A não ser a nossa própria vida, o nosso próprio desejo. E há algum tempo eu tenho pensado muito nessa questão da intimidade com Deus. Nessa necessidade que o meu coração sente de estar mais na presença de Deus. Nessa necessidade que o meu coração sente de se apaixonar mais por Deus. Porque Deus, Ele é assim encantador. Jesus, Ele é apaixonante. Quando nós nos apaixonamos pelo Senhor, nós queremos mais, muito, muito, muito mais. E o fantástico é que Deus nos dá mais da sua presença. E nós começamos a experimentar a intimidade, o círculo de amigos. O mais profundo da intimidade de Deus é o que está reservado para você. Basta você mergulhar na presença do Senhor, para que também possa ouvir o que esses homens falaram. Não chamo mais vocês de servos, pois são agora meus amigos. E pensando a respeito da intimidade já há algum tempo, uma pergunta não saía da minha cabeça: como é que eu faço para ter intimidade com Deus? Muito se fala de intimidade com Deus nas igrejas, muito se fala. Muito se prega que é necessário ter intimidade com Deus. Muito se diz que a intimidade com Deus é importante e que nós precisamos tê-la. Agora, como é que eu faço? Quais são os passos? Qual é a estrada? Qual é o caminho? Que atitudes eu tomo? O que eu preciso fazer na parte prática do negócio para ter a intimidade com Deus que esses homens tiveram? O que eu preciso fazer? Que caminho eu preciso trilhar para começar a me aprofundar na intimidade de Deus e poder ouvir o que esses homens ouviram? E pensando a esse respeito, me veio na mente a figura de um homem que na Bíblia é conhecido como amigo de Deus. Nós vamos encontrar a história desse homem lá em Gênesis, e eu queria que você folhasse a sua Bíblia até lá. Gênesis, capítulo de número 12, nós vamos ler alguns capítulos e alguns versículos de Gênesis, porque eu creio que esse homem, que é conhecido na Bíblia como o amigo de Deus, esse homem, a vida desse homem pode nos explicar como é que eu faço para ter a intimidade com Deus a ponto de poder ouvir: já não te chamo mais de servo cristiano, mas de meu amigo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o que mais nós precisamos nessa vida é de Deus. É de Deus. E quando nós estamos na intimidade profunda com Deus, absolutamente nada nos abala. Absolutamente nada tira o nosso chão, porque nós temos tudo o que nós realmente precisamos. Quando nós temos uma intimidade profunda com Deus, o nosso coração se alegra até no meio das mais terríveis dores da vida. Porque a presença gloriosa de Deus, a doce presença do Espírito Santo, aquece o nosso coração de tal forma que não importa o que esteja acontecendo ao redor, que não importa o que esteja acontecendo na nossa história, nós nos alegramos em Deus, porque Ele é o nosso Senhor.
A intimidade com Deus é a cura da maioria dos problemas que nós vivemos. Quanto mais eu mergulhar na presença de Deus, mais limpo eu estarei. Quanto mais eu mergulhar na presença de Deus, mais os sonhos, os projetos, os desejos, os pensamentos de Deus se tornarão os meus pensamentos. E quando isso acontecer, toda a história da minha vida tem uma guinada completa. E eu deixo de conhecer a frustração, porque quando eu estou no centro da vontade de Deus, não importa o que aconteça, o meu coração se aquece na presença daquele que é o meu Deus. Nós precisamos de intimidade. Em dias de incerteza, nós precisamos de intimidade com Deus. Em dias de sofrimento, nós precisamos de intimidade com Deus. Em dias de alegria, nós precisamos de intimidade com Deus. Pois quando nós mergulhamos nas profundezas de Deus, o Senhor nos toma por completo. E nós somos levados à sua presença. E na presença de Deus nós podemos desfrutar da graça soberana de Cristo. E não há problema nesse mundo que permaneça de pé quando nós estamos na presença do poderoso Deus. Não há dor nesse mundo que aperte o nosso coração quando nós estamos na presença do poderoso Deus. Quando os nossos ouvidos ouvem, Tu és o meu amigo. E quando o nosso coração sente o amor poderoso do Espírito se derramar sobre nós. Nós precisamos de intimidade, meus irmãos. Nós precisamos mergulhar nas profundezas de Deus. E como é que começamos a fazer isso? Vamos olhar para Abraão e vamos aprender como é que Abraão fez para chegar ao ponto de ser conhecido como o amigo de Deus. O primeiro texto que eu quero ler com você é Gênesis, capítulo de número 12, do versículo de número 1 ao versículo de número 4. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Sabe como é que nós começamos a trilhar, a mergulhar na intimidade de Deus? Quando nós começamos a tomar passos de fé. Nós começamos a desenvolver intimidade com Deus quando nós começamos a tomar passos de fé. Olha a história. 75 anos de idade tinha Abraão. Alguém aqui tem 75 anos de idade? Ninguém. Para nós, 75 anos de idade é uma pessoa que já está chegando ao final da trajetória. Talvez muitos de nós, com 75 anos de idade, não esperamos mais nada da vida a não ser um pouco de descanso e sossego. Porque nós achamos que com 75 anos, o que tinha para ser já foi. Não é o nosso pensamento? Deus vem a Abraão quando ele tem novíssimos 75 anos de idade. Nós não sabemos como é que Abraão conheceu ao Senhor. Nós não sabemos, a Bíblia não nos fala. Nós sabemos que Abraão era descendente de Noé. Muito possivelmente, Abraão, quando novo, ouviu falar dos grandes milagres que Deus fez.
ouviu falar da criação do mundo, ouviu falar do dilúvio, ouviu falar de tudo aquilo que a poderosa mão de Deus fez. Muito provavelmente Abraão já tinha ouvido falar do Senhor, muito provavelmente. Mas um dia, aos 75 anos de idade, Abraão teve que tomar uma decisão. Não era mais o que ele ouvira falar, era o Senhor falando com ele. E aos 75 anos de idade, Abraão teve que tomar a seguinte decisão: eu acredito e vou, ou eu permaneço onde estou. Só é possível mergulhar nas profundezas de Deus quando eu aprendo a dar passos de fé que me levam à vontade do Senhor, à presença do Senhor. Se Abraão tivesse olhado toda aquela situação, ainda que ele possa ter ouvido falar de Deus e pensado o seguinte: 75 anos, minha esposa também não é uma adolescente. Essa altura do campeonato, juntar tudo o que nós temos, ir para um lugar que a gente não sabe aonde é, porque Deus ainda ia mostrar o lugar, longe da minha família. Isso é coisa de gente nova. Isso é coisa para quem tem força. Eu 75 anos. Pode ser que seja só coisa da minha cabeça. Pode ser que alguma coisa que eu comi não me fez bem. Eu estou com esses pensamentos meio malucos. Se Abraão tivesse pensado nisso, nós nunca teríamos ouvido falar no nome de Abraão. Nunca. Porque ele jamais teria conhecido plenamente a Deus e se tornado íntimo do Senhor. Mas tudo começou com uma decisão, com um passo de fé. Abraão acreditou. E não foi uma fé louca, porque às vezes a gente tem a mania de achar que fé é um negócio maluco. Não é. A fé é a coisa mais racional que existe na face da terra, porque Deus é real. Se Deus é real, a coisa mais lógica e mais racional que eu como ser humano posso fazer é ouvir o que esse Deus real me diz e seguir. Abraão tinha essa concepção. Deus lhe pede que largue tudo. Deus lhe pede que vá a um lugar que ele não conhece. Deus lhe pede que ele deixe toda a sua casa, toda a sua família, todos os seus negócios. E Abraão vai. Se nós ansiamos por mergulhar nas profundezas de Deus, da intimidade com Deus, nós precisamos entender que o primeiro passo chama-se fé. Eu preciso acreditar no que Deus está fazendo ou está prestes a fazer na minha vida. Se eu não acreditar, como é que eu vou mergulhar na intimidade com Deus? Eu preciso crer. O escritor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 8, falando sobre Abraão, ele diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Pela fé. Abraão acreditou em Deus e por isso pôde conhecer a Deus. Se nós desejamos, irmãos, conhecer a intimidade de Deus, nós precisamos ser homens e mulheres de fé. Nós precisamos dar passos que nos levem para próximos de Jesus. Ainda que a nossa vida esteja numa situação ou numa altura do campeonato em que nós imaginamos que isso seja impossível. Sabe, irmãos, eu entendo que todos nós somos humanos, entendo. Mas às vezes quando eu ouço algum cristão falar assim, isso não tem jeito, acabou, não tem mais solução, eu fico com o meu coração entristecido, porque, trocando por miúdos, o que esse meu irmão em Cristo está dizendo é o seguinte: Deus não tem a capacidade de fazer essas coisas.
Deus não pode fazer. O que esse meu irmão às vezes está dizendo é que ele não acredita que o Deus que criou os céus e a terra, que dirige com perfeição o universo e tudo que existe, é incapaz de auxiliá-lo. A intimidade de Deus é reservada para homens e mulheres que aceitam tomar passos de fé, ainda que tudo à sua volta diga ser impossível. 75 anos de idade, uma esposa com uma idade avançada, sem filhos, morando numa cidade com vários parentes. E a palavra de Deus é uma só: sai da tua casa, sai do meio dos teus parentes, um lugar que eu ainda vou te mostrar, e eu farei de você um grande homem. Abraão junta suas trouxas, pega a sua esposa, se despede do seu pai, do seu irmão e vai. E ali começa um caminho de intimidade que leva esse homem a ser chamado de o amigo de Deus. Eu aprendo pelo menos duas coisas com Abraão nesse momento. Primeira delas, não existe aposentadoria no reino de Deus. Não existe. Não existe aos olhos de Deus uma idade, um momento, uma situação aonde nós não podemos ouvir a voz de Deus e sermos usados por Deus. Não existe aos olhos de Deus o tempo que possa nos impedir de estar na sua presença e de fazer a sua vontade. Em segundo lugar, eu aprendo nesse momento com Abraão que Deus faz a parte dele. Ele nos chama, mas a nossa parte precisa ser a decisão de seguir. Eu costumo dizer que Deus abre portas, mas nunca empurra ninguém para dentro delas. Nunca, nunca. Somos nós que precisamos aprender a tomar decisões de fé. Decisões que nos levam para o centro da vontade de Deus. O chamado de Deus é claro, basta lermos a palavra. E aí nós somos então desafiados a uma atitude de fé. Eu acredito. E ter fé não é não ter dúvida. Ter fé é acreditar apesar das dúvidas. Apesar. Meu irmão, você acha que Abraão não ficou com uma pulguinha atrás da orelha? Você acha que Abraão não ficou pensando no que ia acontecer? É claro que ficou, era homem como eu e você. Mas qual é a diferença de Abraão? Mesmo com as dúvidas, ele decidiu crer. Ele decidiu crer. Ter fé não é ter ausência de dúvidas, é superar as dúvidas e crer, ainda que não se saiba explicar, ainda que não se saiba comentar, ainda que não se saiba nem sequer entender direito, é simplesmente acreditar, é decidir que sim. E se você deseja intimidade com Deus, se você deseja ir ao mais profundo da presença de Deus, a primeira coisa que você precisa fazer é acreditar que isso é possível, é acreditar que isso é real, é acreditar que isso é capaz de acontecer, é acreditar que de um jeito ou de outro, o Espírito de Deus se derramará sobre a sua vida, tomará por completo o seu coração e mudará completamente a sua história. O primeiro passo é decidir acreditar, ainda que haja dúvidas, ainda que haja receios e ainda que haja medos. É preciso decidir acreditar. Abraão juntou todas as suas coisas,
pegou a sua esposa. Eu fico imaginando a conversa que ele teve com Sara. Já pensou você? Você chegou do seu trabalho, está preparando lá as coisas para a janta, de repente chega o seu marido. Fulana, arruma as coisas. Arrumar para quê? Vamos embora. Para onde? Não sei. Fazer o quê? Também não sei. Quando? Amanhã. Quem falou? Deus. O mínimo que nós íamos fazer é dizer assim: meu filho, meu filho, eu acho que você está precisando procurar um doutor. Eu acho que você está precisando tomar uns remedinhos. Eu acho que você está precisando parar um pouco. Agora que nós conquistamos tudo que nós temos, agora com 70 e poucos anos, que é a época de nós descansarmos, agora que as crianças estão criadas, que é a hora da gente relaxar um pouquinho. Decida crer, meu irmão. Decida crer. Abraão acreditou. Ele acreditou que poderia e que ia acontecer. E o que aconteceu? Aconteceu o que Deus falou. Deus fez dele uma grande nação. E através desse homem, todos nós fomos abençoados no mundo. Porque quando Deus fala, Ele não mente. Ele não mente. E se a palavra de Deus diz que Ele pode nos chamar de amigos, Ele pode. Se a palavra de Deus diz que nós devemos nos encher do Espírito, o Espírito nos enche. É verdade, Deus não mente, mas nós precisamos acreditar. Ainda que pareça estranho, nós precisamos acreditar. A fé é o primeiro passo para quem quer conhecer o coração de Jesus. A fé é o primeiro passo para quem quer experimentar as profundezas do amor de Deus. E fé não é algo mágico. Fé não é algo que eu guardo nos bolsos. Fé não é algo que alguém pode ter por mim. Fé é algo que eu preciso decidir ter. Decida acreditar. Deus te chama. Você precisa responder. Abraão juntou suas trouxas, pegou a sua esposa e foi embora. E a vida dele foi completamente restaurada, transformada, modificada. E ele se tornou o amigo de Deus. E Deus é tão bondoso e tão maravilhoso que todas as dúvidas que Abraão poderia ter ao longo da caminhada, o Senhor tirou. Deus mostrou a terra. Deus deu o filho da promessa. Deus conhece as nossas dúvidas e Ele não é indiferente a elas. Mas nós precisamos aprender a passar por cima das nossas dúvidas, crer na vontade de Deus e esperar, sabendo que no momento certo, Deus saciará as dúvidas do nosso coração. Creia. Se você quer as profundezas da intimidade com Deus, tenha fé. Acredite no que a palavra diz. Acredite nas promessas que a palavra tem. Acredite naquilo que Deus está falando ao seu coração. Ainda que possa parecer o mais absurdo possível, acredite. Acredite. Segunda coisa que nos leva a buscar intimidade, a ter intimidade com Deus. Capítulo 25 de Gênesis, apenas o versículo de número 7. Chegamos ao final da vida de Abraão. Abraão viveu 175 anos.
Olha o versículo 8: morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. A intimidade com Deus nasce na fé, mas ela se desenvolve na perseverança do tempo. 100 anos Abraão andou com Deus. Ele fora chamado aos 75 e viveu mais 100 anos. E durante esses 100 anos, Abraão viveu com Deus. Ele desenvolveu e teve experiências com Deus. Ele teve momentos com o Senhor. Ele manteve a sua vida alinhada à direção que Deus havia lhe dado. Nesses 100 anos, você não vai encontrar Abraão voltando para a casa do seu pai. Nenhuma vez Abraão voltou à casa do seu pai. Por quê? Porque a palavra de Deus era: saia da casa do seu pai, do meio dos seus parentes. E Abraão acreditou na palavra de Deus, começou o caminho da intimidade. Mas esse caminho de intimidade não é para um dia. A intimidade com Deus não é para um culto, não é para 2 fins de semana, não é para um retiro, não é para um encontro de casais. A intimidade com Deus é uma vida. São anos aonde eu posso estar na presença de Deus e aonde os sonhos de Deus tornam-se os meus sonhos. Aonde a graça de Deus inunda o meu coração. 100 anos Abraão viveu na presença de Deus. 100 anos. Ele nunca deu meia volta e voltou à casa de seu pai. Perseverança. A intimidade com Deus se desenvolve na perseverança sobre o tempo. A igreja cristã evangélica tem buscado viver experiências, momentos com Deus. E tem se saciado desses momentos, mas tem se esquecido que o nosso chamado não é para desfrutar da poderosa presença de Deus apenas em momentos, mas é para viver com Deus todos os dias. É para sentir a doce presença de Deus, não apenas num culto extraordinário, não apenas num evento magnífico, mas quando os meus olhos se abrem pela manhã. Como tem uma música muito maravilhosa que diz que a minha primeira palavra, que a minha primeira oração, que o meu primeiro amor todos os dias sejam para Ti. Foi para isso que Deus te chamou. Deus não te chamou para viver apenas momentos específicos. Deus te chamou para ter uma vida apaixonada. Deus te chamou para viver com Jesus de tal forma, de tal momento, que até nas coisas mais simples da vida, você seja cheio da presença do Espírito Santo de Deus. É isso que Deus quer fazer. Isso é intimidade. Isso é mergulhar no profundo da presença do Senhor. E é isso que nós tanto precisamos, irmãos. É isso que o nosso coração tanto anseia e às vezes a gente não sabe. Nós vamos buscar satisfação em tantas coisas na vida, quando precisamos entender que a única coisa que nos satisfaz plenamente é a doce presença de Deus no nosso coração. E isso não fica restrito a alguns cultos,
há alguns momentos, há algumas programações. Não, a doce presença de Deus nos inunda todos os dias da nossa história. Se nós entendermos o que Abraão entendeu, nós precisamos buscar ao Senhor e prevalecer na presença de Deus, independente dos anos da nossa vida. 100 anos. E talvez nós possamos pensar o seguinte: bom, pastor, mas certamente Abraão nunca teve problemas, por isso que nunca voltou. Negativo. Abraão teve problemas, e problemas seríssimos. Abraão pecou e teve pecados sérios na vida de Abraão. Mas a diferença desse homem é que os problemas e os pecados jamais o impediram de ser profundamente apaixonado pelo Deus que estava sobre a sua vida. Em muitos momentos da história, nesses 100 anos de vida de Abraão com Deus, Abraão caiu e esteve no chão, mas a diferença é que ele não permaneceu caído. No poder de Deus ele se levantou de novo e ele continuou buscando ao Senhor. Ele consertou a sua história, ele venceu pecados e Deus se derramou com a presença do Senhor sobre ele. Na nossa vida com Deus, o tempo ou ele é uma grande bênção, um grande aliado, ou ele é um terrível inimigo. Muitas pessoas, quando ouvem o Evangelho de Deus, se encantam. E elas começam a buscar o Senhor. Mas a vida, ela tem altos e baixos. E quando os problemas vêm, essas pessoas começam a balançar. E conforme vai passando as semanas, conforme vai passando os meses, conforme vai passando os anos, essas pessoas às vezes elas até podem continuar na igreja, mas elas já não oram mais em casa. Elas já não leem mais a Bíblia. Às vezes nem a Bíblia para a igreja elas trazem mais, porque passa na tela, então não preciso levar. Se está chovendo, hoje eu vou ficar em casa. Se está muito calor, hoje eu vou descansar. Parece que o tempo para alguns cristãos torna-se uma poderosa barreira que quebra o coração dessas pessoas e tranca o amor de Deus. Parece que quando elas ouvem o Evangelho a primeira vez, aquilo toma por completo. E o desejo de estar na presença de Deus, de ler a palavra, de aprender, é algo que consome. Mas conforme vai passando os meses, parece que isso vai se esvaindo, como se fosse embora. E parece que Deus torna-se tão distante. Parece que Deus fez algo na nossa vida, mas parece que voltou para a casa dele e nós ficamos assim, conhecendo a Deus, mas apenas isso. Agora, para muitas pessoas é diferente. Para muitas pessoas, elas conhecem a palavra de Deus, elas têm um encontro com Deus, e elas começam a buscar a Deus, e elas vão se apaixonando por Deus, e elas vão se encantando pelo que Deus pode fazer, e elas vão aumentando a sua oração, e elas vão aumentando a sua leitura bíblica, e elas vão fazendo jejum, e elas vão falando da palavra de Deus, e Deus vai usando, e Deus vai fazendo milagres, e elas vão se apaixonando mais, e elas vão se encantando mais, e Deus vai derramando sua graça sobre a vida delas, e elas têm testemunho para contar, e elas têm fé, e elas fazem aquelas orações que elas creem poderosamente que Deus age, e elas enfrentam os problemas da vida com o peito aberto, com a cabeça erguida, e elas vão passando problema por problema, e medo por medo, e sempre na vitória, e sempre na graça, e a fé vai se fortalecendo, e você fala com elas: como é que está, meu irmão? Na bênção, glória a Deus, tudo bem, o Senhor tem feito maravilhas. E são aquelas pessoas que sempre têm algo a contar da presença de Deus, aquelas pessoas que se encantam, que já leram várias e várias vezes o texto, mas às vezes leem e choram em ver o que Deus pode fazer.
pessoas que estão vencendo o desafio do tempo e que dia após dia estão se apaixonando mais por Jesus, e Jesus tem se derramado sobre a vida delas, e elas têm experimentado a intimidade com Deus, e elas têm se encantado com isso, e Deus as tem usado para mudar a história desse mundo, para mudar a história de pessoas. O tempo na sua vida ou é um grande aliado ou é um grande inimigo. E a decisão de torná-lo aliado ou inimigo não é dele, é sua. É sua. Abraão viveu 100 anos com Deus. 100 anos. E o que eu acho fantástico da vida desse homem é que ele tinha uma relação tão íntima com Deus, que Deus levava em conta o que esse homem pensava. Quando Deus decide destruir Sodoma e Gomorra devido ao pecado daquelas cidades, antes de fazê-lo, Deus se encontra com Abraão. E o texto diz que Deus fala consigo mesmo da seguinte maneira: será que eu escondo de Abraão o que eu estou prestes a fazer? Não vou esconder de Abraão o que eu estou prestes a fazer. Meus irmãos, você tem noção do que é isso? Você tem a real dimensão e a noção do que é isso? E quando Deus fala com Abraão, Abraão tem a audácia que só tem pessoas que são íntimas de Deus. E Abraão diz para o Senhor assim: Senhor, e se tiver alguém justo naquela cidade? E aí Deus começa um joguinho com Abraão, que toda vez que eu leio, meus olhos se enchem de lágrimas. Deus diz assim: poxa, Abraão, se tiver justo lá, eu não destruo não. E Abraão, íntimo de Deus, Abraão vai mais longe, porque só quem tem intimidade com Deus consegue chegar mais longe no coração do Senhor. E Abraão diz assim: Senhor, e se tiver 20 justos? 30. Deus diz assim: se tiver esse povo aí, eu não destruo a cidade. E Abraão vai dizendo assim: mas e se tiver 10? Deus diz assim: se tiver 10, eu não destruo. E Abraão diz assim: mas se o Senhor achar só 5? Ele diz assim: se tiver 5, eu não destruo. E Abraão vai indo na mais profundeza de Deus. Irmão, você tem noção do que é isso? Você tem real noção do que é isso? O Deus Todo-Poderoso, o Senhor que comanda o universo e tudo que existe em qualquer parte desse universo, levar em conta o seu pensamento. Abraão viveu com Deus 100 anos. Não foi um dia, não foi num culto, não foi em um mês, não foi em 2 anos, uma vida inteira aos pés de Deus. A intimidade só é possível de ser desenvolvida quando o tempo nós decidimos que será nosso aliado. E nós usamos as semanas, os meses e os anos que Deus nos dá para correr atrás do próprio Deus. E na sua graça o Senhor se deixa encontrar. O tempo precisa ser seu aliado. Não faça dos anos que Deus te deu inimigos da sua fé. Faça dos anos que Deus lhe deu companheiros de uma jornada que te leve para o coração do soberano Senhor. A decisão é sua. E eu quero ilustrar isso para você com a história de um casal. Um casal temente ao Senhor que conhecia a Cristo. Mas num determinado momento da sua vida passaram por uma tragédia familiar muito grande. A perda de um filho. A esposa se fechou. Deixou de buscar, deixou de orar, deixou de se apaixonar por Deus. E o tempo foi passando
Os meses foram passando, os anos foram passando e a dor foi consumindo o coração dessa mulher. E essa mulher, com o coração consumido de dor, não tinha condições de ser a mãe que os seus outros filhos precisavam. Não tinha mais condições de ser a esposa que o seu marido precisava. E ela foi se fechando, como uma flor que começa a murchar. Ela foi se fechando nela mesma. Se fechou para Deus, se fechou para o mundo, se fechou para tudo. O tempo foi o seu grande inimigo, porque ela não quis mais ao Senhor. O marido foi ao contrário. Na sua dor, ele se voltou para o Senhor. E ele orou, e ele jejuou, e ele buscou a presença do Senhor dia após dia, semana após semana, mês após mês. E aquele homem foi se tornando forte diante do Senhor e teve a capacidade de manter o seu casamento firme, apesar da sua esposa estar tão abalada. Teve a capacidade de fazer mais do que ele poderia e de cuidar dos seus filhos e criá-los segundo o caminho do Senhor. Um homem que constantemente estava nos cultos de oração, um homem que orava às madrugadas, que lia a Bíblia todo o tempo que tinha livre, um homem que saía para fazer evangelismo e falar do amor de Deus, um homem apaixonado por Jesus, um grande líder, um amigo de Deus. Usou o tempo a seu favor, usou os anos que tinha, os meses que tinha, para buscar a Deus e não se fechar, mas para estar na presença do Altíssimo. Se você quer intimidade com o Senhor, você precisa viver com o Senhor, não num culto, a sua vida inteira. E por último, Gênesis capítulo 22, versículo do número 6 ao 14. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. A intimidade com Deus cresce diante dos desafios de fé. A nossa intimidade com Deus, ela cresce absurdamente quando os desafios de fé que surgem na nossa vida são vencidos por nós diante de Deus.
Deus havia prometido um filho a Abraão. Sara, com 90 e poucos anos de idade, engravida. Nasce Isaac, menino perfeitinho, maravilhoso. E aquele filho, na idade avançada de Abraão, Abraão com mais de 100 anos já. E Abraão cuida daquele menino. E Abraão faz tudo por aquele menino. E quando Isaac chega na sua adolescência, Deus chama Abraão, assim como havia chamado na primeira vez. Diz assim: Abraão, vem cá. E Abraão vai. Abraão era íntimo de Deus. E Deus diz assim: Abraão, pega Isaac, vai a tal montanha e sacrifica-o naquela montanha para mim. Abraão não questiona nada. Absolutamente nada. Abraão acorda de manhã, chama 2 de seus servos, pega a lenha, chama seu filho Isaac, chama sua esposa e assim: nós vamos fazer uma viagem. E nós vamos adorar a Deus em tal lugar, sacrificar em honra ao Senhor. Abraão pega a sua faca e vai. 3 dias de caminhada até chegar na montanha, 3 dias. Quando Abraão chega ao pé da montanha, ele diz para os seus servos ficarem ali. Pega a lenha, coloca nos ombros de Isaac, tinha todo o vigor da juventude, diz assim: vamos subir ao monte. E diz aos seus servos algo que eu preciso guardar no meu coração: esperem, porque eu e o menino vamos e voltaremos. Eu e o menino vamos e voltaremos. Abraão sobe aquela montanha e Isaac, que não era bobo nem nada, diz assim: pai, nós chegamos na montanha, nós temos a lenha, temos a faca, mas nós vamos matar o que, pai? E Abraão diz assim: fica tranquilo, meu filho, Deus proverá. Eles chegam ao pico daquela montanha, Abraão pega as pedras e monta aquele altar, e Isaac ali. Abraão pega a lenha, coloca em cima do altar. Abraão pega a corda, amarra Isaac, e o que me encanta aqui é que Isaac se deixou ser amarrado. O texto não diz que Isaac esperneou, brigou ou relutou. Sabe o que o texto está mostrando? O texto está mostrando que a fé de Abraão já estava presente no coração do seu filho. Isaac se deixa ser amarrado. Abraão pega aquele menino, coloca em cima do altar, pega a faca e ergue a mão. E quando ele vai baixar a mão, o anjo de Deus diz assim: para, Abraão, agora eu sei que tu me amas, pois não me negou o seu único filho. Desafio de fé. Deus coloca diante de nós, ao longo da nossa vida, desafios que testam a nossa fé, para que nós possamos crescer diante da sua presença e nos tornarmos ainda mais íntimos dele e merecedores ou capazes de receber as grandes bênçãos que Deus vai nos dar. Se você é pai, você tem noção do que Abraão estava prestes a fazer. Eu fico imaginando, meus irmãos, os 3 dias de caminhada. Abraão não falou nada para Sara, e nem podia. Mas eu fico imaginando que aquela noite que Deus falou com Abraão, primeiro, ele não deve ter dormido. Ele não deve ter dormido. Segundo, eu fico pensando como estava o coração de Abraão caminhando aqueles 3 dias ao lado do seu filho. E sabendo que seriam os últimos 3 dias. E eu fico a imaginar, a Bíblia não diz, mas eu fico a imaginar que à noite, quando eles acampavam, Abraão não passava as noites descansando o seu corpo, mas eu penso que Abraão passava as noites clamando ao Senhor, porque era o que eu faria nesse momento. Era o que eu faria. Eu não ia querer dormir, eu ia querer clamar diante de Deus: Senhor, faz o teu milagre,
faz o teu milagre, faz o teu milagre. Dá-me forças para fazer o que o Senhor está pedindo. Eu fico imaginando quando o Isaac faz a pergunta, já sabendo da resposta. Nós temos a lenha, pai, a faca, a montanha, mas quem que vai morrer? Eu fico imaginando o coração de Abraão. E mais, eu me pego a imaginar a força que Abraão teve que ter para erguer a sua mão com aquela faca em punhos, com o seu filho amarrado à sua frente, sem ter visto nada do que Deus estava prestes a fazer. O texto não diz que durante os 3 dias de caminhada Deus falou com Abraão. O texto não diz que durante os dias de caminhada e durante a subida da montanha Deus falou com Abraão. O texto não diz nada. O texto diz que Abraão ergueu a sua mão com o punhal na mão e quando ia abaixar, aí o Senhor falou. Sabe por que aí o Senhor falou? Porque Abraão já tinha tomado a decisão. Ele ia sacrificar o seu filho. Ele passou no teste de fé. Ele estava apto a receber aquilo que Deus havia preparado para a sua vida. Ele estava apto para ser chamado de amigo de Deus. Porque nada na vida de Abraão era mais importante e mais apaixonante do que o próprio Senhor. E o que me encanta dessa história, meus irmãos, é que quando você vai para Hebreus, o texto diz que Abraão acreditava que Deus era capaz de ressuscitar Isaac das cinzas do holocausto. Veja a fé desse homem. Veja a fé desse homem. Ao longo da nossa vida com o Senhor, Deus vai pôr desafios de fé na nossa jornada. E esses desafios de fé não servem para nos lançar ao chão. Eles servem para refinar a nossa fé. Eles servem para nos tornar grandes homens e grandes mulheres de Deus. Mas eu preciso estar preparado para que quando esses desafios chegarem, eu não baixe a cabeça, eu não esmoreça. Eu os aceite como eles são e os vença na presença de Cristo. Quando um desafio de fé como esse é vencido, a minha intimidade com Deus, ela é algo que vai no mais profundo. Porque ali, quando esse desafio de fé é vencido, eu entendo que não foi por mim que foi a vitória, que não foi por minha capacidade, mas que até mesmo nesses desafios, Deus me conduziu, a sua graça cuidou de mim, a sua presença estava comigo, e de que Ele não permitiu que esses desafios viessem para me arruinar. Ao contrário, Ele me deu a oportunidade de crescer ainda mais em fé, ainda mais diante da sua presença. Quando nós mergulhamos na intimidade com Deus, nós só conseguimos chegar mais fundo quando vencemos os desafios de fé que se apresentam na nossa história. Desafios de fé individuais, pessoais, para cada um de nós. No momento específico, no momento exato, Deus vai colocar um desafio de fé na sua vida. E Ele vai te pedir para que você faça. E talvez você não entenda o que você tem que fazer. E talvez você tenha muitas dúvidas. Mas você precisa crer e fazer e vencer para que você possa ir mais a fundo. Porque são os desafios de fé que mostram ao coração de Deus se nós estamos dispostos verdadeiramente a abrirmos mão de tudo pela sua presença. Porque nós só podemos ter a presença completa, o preenchimento do Espírito Santo de Deus em nós, quando nós estamos vazios de todas as outras coisas. E é por isso que Deus coloca desafios de fé na nossa mente. Decisões, posturas,
situações. Abraão venceu. Abraão superou. Não tenha medo dos desafios. Aproveite as oportunidades para crescer em fé. E saiba que se Deus é contigo, absolutamente nada pode fazer ou destruir a sua vida. Apenas creia. Esse é o caminho que nos leva a experimentar a intimidade com Deus. Esse é o caminho que nós precisamos trilhar sozinhos para chegar ao profundo do coração do nosso Senhor e ali descobrir quais são os sonhos e os planos de Deus para nós e ali poder ver todas as grandes coisas que o Senhor já está fazendo e ali poder nos apaixonar mais e mais e mais e mais e mais e ali encontrarmos um novo sentido para a nossa vida. Um sentido que é muito mais sublime, que é muito melhor, que é muito mais extraordinário do que simplesmente correr atrás daquilo que a gente está correndo a vida inteira. Nós precisamos da intimidade com Deus. Mas para que nós possamos andar nessa intimidade, primeiro nós precisamos decidir. Segundo, nós precisamos fazer com que o tempo seja nosso aliado na busca com Deus. E em terceiro lugar, quando os desafios de fé se apresentarem à nossa frente, nós precisamos enfrentá-los com a cabeça erguida e vencê-los no poder que há no nome de Jesus. Esse é o caminho que nos leva ao coração do Pai. Esse é o caminho que nos leva a ouvir de Jesus o que os discípulos ouviram. Eu já não chamo mais vocês de servos. Vocês são meus amigos. Eu queria que você fechasse os teus olhos nessa noite. E eu gostaria que você pensasse se o desejo do teu coração é igual ao desejo do meu coração. Se o desejo do seu coração é de ouvir também Jesus falar a você, você não é mais servo, você é meu amigo. Se o desejo do seu coração for esse, você precisa começar a tomar passos que te levem a mergulhar na intimidade com Deus. E tudo começa com decisão. Tudo começa com decisão. Passa pelo teste do tempo e pelo enfrentamento dos desafios de fé. Mas talvez, ou certamente, Deus está falando com alguns nessa noite. E talvez o que Deus está falando com você seja, em essência, a mesma coisa que Deus falou com Abraão. Eu quero você. Eu quero você. Creia. Eu quero você. E não há outra forma de começar senão decidindo se você também quer a Deus ou se você só quer aquilo que Deus pode lhe oferecer. Ore pela sua vida e eu gostaria de orar por você.